Olá pessoal, eu sou Roberto Carlos, esse é o canal Cinessemia e nós vamos falar sobre ditadura. A ditadura é um regime de governo no qual um indivíduo ou um grupo se perpetua no poder, digamos, centralizando todo o poder nas suas mãos, e também se destaca por ser antidemocrático, ou combater todos os elementos, as instituições, os mecanismos democráticos. A ditadura marcou a história do Brasil, porque entre 1964 e 1985 nós tivemos uma ditadura que durou 21 anos, militar, e que levou muitas pessoas ao sofrimento. Muitas famílias até hoje sofrem pelo desaparecimento dos seus filhos que nunca foram encontrados e nunca tiveram um enterro. Vamos falar sobre ditadura em dois filmes, como sempre, começando com A Insustentável Leveza do Ser, 1988. Baseado na obra do polêmico escritor Milan Kundera, ele traz um romance no qual o protagonista Thomas, interpretado pelo Daniel Day-Lewis, se apaixona por duas mulheres, a Teresa, interpretada pela Juliette Binoche, e a Sabina, pela Lena Olin. Esse triângulo amoroso justamente é formado para que os amantes tentem fugir da realidade que os cerca. E qual é essa realidade? É a Primavera de Praga. Várias ditaduras dominaram o leste europeu por muito tempo. E a Primavera de Praga foi o momento em que os povos começaram a se levantar para a liberdade, a se atentar para os seus direitos, e então as pessoas começaram a lutar por direitos civis, direitos políticos, sociais. Tudo isso tinha a ver com o direito primal de liberdade. Então o filme ele mostra o quê? Ele mostra pessoas usando a liberdade dos seus corpos, tomar decisões para vivenciar experiências sexuais cada vez mais prazerosas. Nesse filme, o prazer é sinônimo de felicidade. E o sexo é um caminho para a felicidade. Dessa forma, nós temos como contexto, cenário político do filme, o declínio da União Soviética e também o fim da Guerra Fria. O mundo lá fora está em ebulição, está pegando fogo, mas aqui dentro daquele quarto, aquele triângulo amoroso, também está em ebulição, também está pegando fogo, tentando se alienar o máximo que eles podem do que está acontecendo lá fora. Só que a partir de um certo momento isso não é possível. O contexto vem para dentro do quarto. Aí o filme mistura em algum momento sexo e política. Essas coisas aparecem quase que imperceptivelmente e depois vão ganhando força dentro do enredo. Insustentável leveza. O que isso significa? Numa interpretação aqui livre, a partir do roteiro do filme, a leveza seria essa busca pela felicidade a partir do sexo. Tem a ver com a nossa condição do ser humano, que é puro, que é leve, mas insustentável porque não dá para viver na cama, não dá para viver só de sexo. O mundo tem as suas urgências e essas urgências nos atingem mais cedo ou mais tarde, nos tirando da nossa zona de conforto e fazendo com que tenhamos que fazer muitas coisas que não queremos, mas algumas que são absolutamente necessárias. O outro filme é O Que É Isso, Companheiro, de 1997, um filme brasileiro que mostra o contexto da ditadura militar que assolou o Brasil, que teve seu início no dia 1º de abril de 1964. Aqui no Brasil, 1º de abril é o dia da mentira. Então todos achavam que se tratasse de uma mentira, ou que seria algo provisório, passageiro, que só duraria alguns meses, mas foi um pesadelo que durou 21 anos. O golpe contra o presidente João Goulart se colocava como uma contra-revolução, porque aqueles que perpetraram o golpe nunca vão chamar ele de golpe, mas entendiam que estavam defendendo a democracia contra a invasão dos comunistas. A população só se deu conta, e os historiadores, alguns, contam como ditadura a partir de 1968, quando é determinado
ato institucional número 5. A partir desse ano e a partir desse ato institucional, as torturas, os sequestros, os assassinatos, as cassações e as prisões arbitrárias se tornam algo comum. Então muitas pessoas desapareceram, muitas pessoas décadas depois é que foram reconhecidas as suas ossadas e tiveram que um destino, né, para suas famílias, trágico, porém as famílias puderam descansar finalmente. Esse filme é baseado no livro de Fernando Gabeira, de 1979. Fernando Gabeira participou daquele contexto histórico. Ele, de fato, foi um ativista pelo movimento revolucionário 8 de outubro, que lutou contra a ditadura para tentar mostrar para a população daquela época, principalmente as pessoas que não viviam nas capitais, viviam no interior, que algo estava sendo feito para lutar contra aquele regime e que o regime tinha sim o seu lado obscuro. As pessoas então, por conta da censura e por conta principalmente da propaganda, tendiam a ver só o lado bom do regime. E esse pessoal queria quebrar essa cortina de ferro, a censura, e mostrar que não havia só a propaganda, havia também sim as mazelas, as injustiças, tudo que esse governo causou de ruim para a população. Então foi uma luta de comunistas contra uma ditadura que assolou o país. Qual foi o plano deles? Sequestrar o embaixador dos Estados Unidos. Por quê? Dessa forma, essa notícia não poderia ser ocultada. Todos ficariam sabendo. Fazia parte do plano também, em troca da vida do embaixador dos Estados Unidos, a libertação de 15 presos políticos, a anistia para esses presos. Bom, acontece que o plano deu certo, eles sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, conseguiram a liberação desses presos, depois ainda sequestraram outras figuras importantes e continuaram a sua luta. O que fica de importante é que essa obra histórica do cinema nacional mostrou que, ao contrário do que parece, muita gente naquela época tinha consciência do que estava acontecendo no país, ou seja, nem todos eram alienados. É isso aí então sobre ditadura, a insustentável leveza do ser, 1988, e O que é isso, companheiro, 1997. Gente, tudo de bom, um abraço para vocês, até a próxima.